Silas, agradeço a aula de história, mas estamos construindo o futuro, não visitando um museu. Deixe essa coisa de velho para trás. Essa frase foi dita na frente de toda a diretoria. Cada palavra foi como um pequeno martelo de gelo, quebrando algo dentro de mim. O homem que a disse era Tiago, nosso novo diretor de inovação digital. Ele tinha metade da minha idade e o dobro da minha arrogância. Naquele momento, com seu tablet na mão e um sorriso condescendente no rosto, ele não estava apenas descartando um aviso técnico. Ele estava descartando a minha vida inteira. Ele estava pegando meus 45 anos de dedicação àquele banco, meus fins de semana perdidos, minhas madrugadas em frente a uma tela verde resolvendo crises e jogando tudo numa lixeira com o rótulo de antigo. O silêncio na sala de reuniões foi pesado, denso. Ninguém me defendeu. Para eles, eu era apenas o que Tiago disse, uma peça de museu, o guardião de uma linguagem morta chamada COBOL. Uma relíquia. Mal sabiam eles que, às vezes, o futuro inteiro depende da sabedoria que só o passado pode oferecer. Meu nome é Silas, tenho 68 anos. Sou analista de sistemas, ou como os mais jovens gostam de chamar, programador de sistemas legados. Legado é uma palavra curiosa. Usam como se fosse algo pejorativo, um fardo a ser carregado. Mas para mim, legado é fundação, é a base, de concreto e aço, sobre a qual todos esses arranha-céus de vidro e aplicativos coloridos são construídos. Eu trabalho neste banco desde que os computadores ocupavam uma sala inteira e os cartões perfurados eram a nossa realidade. Eu vi a tecnologia nascer, crescer e se transformar. E durante todo esse tempo, minha ferramenta, minha companheira, foi a linguagem COBOL. Para a geração de Tiago, COBOL é uma piada, uma língua morta, cheia de verbos e sintaxe rígida. Mas para o sistema financeiro, COBOL não é uma língua. É o próprio sangue. É a lógica que processa silenciosamente, todas as noites, milhões de transações, com uma precisão e uma confiabilidade que nenhum sistema moderno jamais conseguiu replicar com a mesma segurança. Eu não escrevo código. Eu converso com a espinha dorsal do banco, e eu a conheço como conheço a palma da minha mão, cada linha, cada rotina, cada peculiaridade. Antes de continuar essa história, eu quero agradecer ao canal A Carta na Manga por me dar voz, por criar um espaço onde a experiência não é vista como velharia, mas como a verdadeira força. Se você também acredita que o conhecimento construído com o tempo é um tesouro, já se inscreve aí para fortalecer a nossa comunidade. Prometo que o que vem a seguir vai mostrar por que nunca se deve subestimar um bom e velho alicerce. A chegada de Tiago ao banco foi como um furacão. Jovem, formado nas melhores universidades, com um vocabulário cheio de termos em inglês. Disruptivo, agile, squads, mindset. Ele chegou com a missão de digitalizar o banco, de nos levar para a nova era. E a primeira coisa que ele fez foi declarar guerra a tudo o que ele chamava de monolítico. O nosso sistema central, o coração do banco, era o seu inimigo número 1. Para ele, era um dinossauro a ser abatido. Meu departamento, que cuidava da manutenção desse sistema, foi rebatizado de Time de Sustentação Legada e escondido no andar mais baixo do prédio, como um parente velho e embaraçoso. A arrogância dele não era só verbal, era performática. Lembro-me de uma reunião, logo no início. Eu levei um relatório de 300 páginas impresso, detalhando todas as interdependências críticas entre o sistema central e os novos módulos que a equipe dele estava desenvolvendo. Eu passei 2 semanas compilando aqueles dados. Ele pegou o calhamaço, sentiu o peso dele com uma expressão de desdém e o colocou de lado na mesa, sem abrir uma única página. Então, ele deslizou seu tablet de última geração pela mesa até mim e disse: Silas, o futuro é isso aqui.
Dashboards em tempo real, métricas dinâmicas. Se não está aqui, não existe. Ele sorriu, achando que tinha me dado uma grande lição. Mas o que ele não entendia é que o dashboard dele só mostrava o que já tinha acontecido. Meu relatório mostrava o desastre que estava por vir. O projeto da vez era o novo super aplicativo do banco, a joia da coroa de Tiago. E a pressão para o lançamento era imensa. Foi então que eu identifiquei o problema. O novo app permitiria que os clientes fizessem transferências instantâneas a qualquer hora do dia. Uma ótima ideia na teoria. O problema era como essa nova função conversaria com o coração do sistema, a minha área. Especificamente com uma rotina chamada PROC Compensa Lote Diário. Essa rotina, escrita por mim há uns 20 anos, era a responsável por consolidar e processar, de uma vez só, todas as transações do dia. Ela rodava toda noite, num processo em lote, garantindo que tudo fosse conciliado com perfeição. O sistema de Tiago, com suas milhares de chamadas de API por segundo, iria tentar escrever informações no mesmo arquivo mestre que a minha rotina precisava acessar de forma exclusiva para fazer seu trabalho. Era uma receita para o desastre, para a corrupção de dados em uma escala que eles não conseguiam nem imaginar. Eu tentei avisar. Marquei uma reunião com ele. Fui até a sua sala. Um aquário de vidro com puffs coloridos e quadros brancos cheios de palavras da moda. Expliquei o conflito. Desenhei o fluxo de dados. Ele me ouviu com a paciência de quem espera um semáforo abrir. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e disse: Silas, eu entendo sua preocupação, de verdade. Mas você está pensando de forma antiga, sequencial. Nossas APIs são assíncronas, usam microserviços, o sistema é resiliente, ele se ajusta. Eu insisti. Tiago, não é uma questão de ser antigo ou novo, é uma questão de lógica. Duas operações não podem alterar o mesmo registro ao mesmo tempo sem um controle. O seu sistema vai gerar um deadlock, ou pior, vai corromper o índice do arquivo principal. Ele riu. Um riso curto, sem humor. Deixa a parte técnica com a minha. Equipe, Silas. Eles sabem o que fazem. Foi meu último aviso. 2 semanas depois, ele marcou a apresentação para a diretoria, onde ele me humilharia publicamente e selaria o destino do banco. A crise não chegou como um trovão. Chegou como um sussurro que foi se tornando um grito. Era uma sexta-feira. 13h50 da tarde. O dia de maior movimento bancário da semana. Eu estava na minha sala, no subsolo, organizando alguns diagramas de fluxo, quando meu antigo terminal, um modelo IBM com tela verde que eu me recusava a abandonar, começou a piscar um alerta. Era um código de erro que eu não via há anos. Um erro de timeout no acesso a um arquivo de índice. Estranho. 1 minuto depois, outro. E mais outro. Era como sentir os primeiros tremores de um terremoto. Peguei o telefone e liguei para a sala de operações no andar de cima. A voz do outro lado era de um jovem analista e estava trêmula. Silas, está tudo lento. O sistema de atendimento ao cliente travou. Ninguém consegue consultar um saldo. Eu sabia. Era a PROC Compensa Lote Diário. A atualização de Tiago, que entrou no ar naquela manhã, tinha de alguma forma antecipado o início da rotina. E agora ela estava competindo com as milhares de transações em tempo real que vinham do aplicativo. O caos estava instalado. Subi para a War Room de Tiago. A cena era de pânico controlado. Uns 30 jovens programadores, os melhores e mais brilhantes, digitavam freneticamente em seus MacBooks. Telões na parede exibiam gráficos coloridos e números que despencavam. Era um show de tecnologia moderna, mas eles estavam completamente cegos. Eles viam os sintomas, mas não entendiam a doença. Tiago estava no centro, pálido, o suor brilhando em sua testa. Ele gritava ordens. Reiniciem os servidores da web. Chequem o balanceador de carga. É um ataque DDoS? Eles estavam
procurando um incêndio no telhado quando a fundação da casa estava se desfazendo. O presidente do banco e outros 2 diretores entraram na sala. Seus rostos eram máscaras de preocupação e raiva. O telefone do presidente tocou. Era do Banco Central. A crise tinha se tornado nacional. Milhões, talvez bilhões de reais estavam congelados. Contas de empresas, salários, pagamentos, tudo parado. O banco estava sangrando e a equipe de cirurgiões de Tiago só tinha manuais para tratar dor de cabeça. Foi o presidente do banco quem me viu, parado perto da porta. Seus olhos encontraram os meus e, por um instante, eu não vi um chefe. Vi um homem desesperado. Ele caminhou até mim, ignorando completamente Tiago. "Silas", ele disse, a voz baixa. "Você sabe o que é, não sabe?" Eu apenas assenti com a cabeça. "Você consegue resolver?" Eu olhei para Tiago, que agora me encarava, seu rosto uma mistura de pânico e humilhação. Eu não disse "eu avisei". Eu não precisava. O desastre falava por mim. Eu apenas respondi ao presidente: "Eu acho que sim, mas preciso fazer do meu jeito." Ele abriu caminho para mim como se eu fosse um cirurgião entrando numa sala de emergência. O mar de jovens programadores se abriu, e o silêncio caiu enquanto eu caminhava. Eles me olhavam como se eu fosse um fantasma. Eu não fui para os telões coloridos. Eu não pedi um notebook. Eu fui até um canto esquecido da sala, onde ficava um terminal de acesso direto ao mainframe. Uma peça de museu idêntica à que eu tinha na minha sala, poeirenta, ignorada. Liguei o interruptor. A tela ganhou vida com aquele brilho verde e familiar. O som do teclado mecânico ecoou na sala silenciosa, enquanto meus dedos começavam a se mover. Para os outros, o que aparecia na tela era um código incompreensível. Para mim, era uma conversa. Eu não precisei de manuais ou de um sistema de busca. Eu sabia o endereço exato do problema, de memória. Meus dedos dançavam sobre o teclado, um balé de décadas de prática. Display File Status. Check Index Integrity. Os comandos saíam fluidos. Em menos de 1 minuto, eu tinha o diagnóstico. O arquivo de índice das transações diárias estava corrompido, exatamente como eu previra. O sistema de Tiago tinha escrito dados incompletos, enquanto a minha rotina tentava reorganizá-lo. Agora, o sistema inteiro estava em um loop infinito, tentando ler um mapa rasgado. A solução não era reiniciar, e isso só agravaria a perda de dados. A solução era cirúrgica. Ali, naquele terminal simples, eu abri um editor de texto e comecei a escrever um pequeno programa em COBOL. A minha coisa de velho. A sala inteira estava em silêncio absoluto, observando. O único som era o claque-claque rítmico das minhas teclas. Eu escrevi uma rotina de contingência. Um script que faria 3 coisas, de forma elegante e precisa. Primeiro, ele criaria um backup seguro do arquivo de log, que continha todas as transações represadas. Segundo, ele usaria um ponteiro para ignorar a seção corrompida do índice e construir um novo, temporário e limpo. Terceiro, e mais importante, ele leria o log de transações e as reprocessaria, uma a uma, na ordem correta, contra o novo índice. Era uma solução impensável para os mais novos, que dependiam de ferramentas e depuradores visuais. Eu estava fazendo uma cirurgia de coração aberto no sistema, com as mãos nuas. Em 7 minutos o programa estava pronto, umas 80 linhas de código. Lógico, limpo, perfeito. Eu digitei o comando para compilar. Compile script, recupera CBL. A tela piscou. Compile successful. Respirei fundo e olhei para o presidente, que estava ao meu lado, tenso. Ele assentiu. Era a hora. Eu digitei o comando final. Run script recupera. E apertei Enter. Por um segundo, nada aconteceu. O cursor verde pulsava na tela. Então, nos telões gigantes da sala, a mágica começou. A fila de transações pendentes, que estava congelada em mais de 2 milhões, começou
a diminuir. 2 milhões, 1.850.000, 1.500.000, 1 milhão. Os gráficos de erro, vermelhos como sangue, começaram a piscar em amarelo, e depois, um a um, em um verde saudável. Os telefones da equipe de operações, que estavam mudos, começaram a tocar. Eram os gerentes das agências. O sistema voltou. Está rápido. Os saldos estão corretos. Em menos de 10 minutos desde que eu rodei o script, a crise havia acabado. O sistema não estava apenas restaurado, estava íntegro. Nenhuma transação havia sido perdida. Um aplauso tímido começou, em um canto da sala, vindo de um dos programadores mais jovens que estava olhando por cima do meu ombro, com os olhos arregalados. Em segundos, a sala inteira estava aplaudindo. Não para um diretor ou para uma tecnologia da moda. Estavam aplaudindo aquele velho terminal de tela verde e o homem de cabelos brancos sentado em frente a ele. O presidente do banco colocou a mão no meu ombro e o aperto era firme, cheio de um respeito que eu nunca tinha recebido dele antes. Silas, ele disse, com a voz embargada pela emoção. Você não salvou o sistema, você salvou este banco. Eu me levantei e então eu vi Tiago. Ele estava encostado na parede de vidro de sua sala, sozinho. Seu rosto não tinha mais arrogância, não tinha mais pânico, tinha apenas o vazio da derrota. Ele havia sido exposto da pior maneira possível, não por minhas palavras, mas pela realidade irrefutável. Sua visão de futuro, construída sobre a areia da ignorância, tinha desabado. E o que salvou a todos foi a rocha sólida do passado que ele tanto desprezou. Naquela tarde aprendi uma lição. O novo e o velho não são inimigos, são parceiros de uma dança. A inovação é uma árvore que precisa de raízes profundas para crescer forte e não tombar na primeira tempestade. A experiência não é uma âncora que nos prende ao passado. É o leme que nos permite navegar com segurança em direção ao futuro. O conhecimento, não importa quão antigo seja o seu formato, nunca se torna obsoleto. Naquele dia, eles não aprenderam sobre COBOL. Eles aprenderam sobre respeito. E entenderam que a minha coisa de velho não era um peso morto no museu. Era a viga mestra que impedia o futuro deles de desabar. Tiago foi realocado para um cargo sem importância antes de pedir demissão meses depois. Eu fui promovido a consultor sênior de arquitetura de sistemas. Meu trabalho agora é garantir que cada novo passo que o banco dá em direção ao futuro seja dado sobre uma fundação sólida. E minha velha sala no subsolo foi transformada em um escritório principal, ao lado da presidência. Essa foi a minha história. E eu sei que não sou o único. Há milhares de Silas por aí, em todas as profissões, guardando um conhecimento inestimável que muitas vezes é ignorado. Se você já foi subestimado no seu trabalho por causa da sua experiência, se já sentiu que seu conhecimento era chamado de coisa de velho, conte a sua história aqui nos comentários. Vamos mostrar a força que a nossa bagagem tem. E não se esqueça de se inscrever no canal A Carta na Manga para ouvir mais relatos de quem provou que a verdadeira sabedoria não tem data de validade. Um abraço e até a próxima.